O que você vai ver nesse vídeo, eu tenho certeza que você nunca viu. E principalmente, se você quer se conectar de fato com o universo, você precisa assistir até o final. Porque o que eu vou falar aqui, sem hora, você nunca vai ver em lugar nenhum, tá? Se essa é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Tânia Malavasi, eu sou terapeuta holística e te ajudo a transformar a sua realidade, focando no seu poder pessoal, tudo bem? Já aproveite e deixe seu like, ative o sininho, toda aquela história, blá blá blá, que precisa acontecer, né? Senão não tem como o vídeo, né? Não tem como viver aqui, mas tudo bem. Então vamos lá. Quando a gente pensa em como se conectar com o universo, como fazer o universo trabalhar a nosso favor, como fazer com que, né, a gente tenha ali uma lei da correspondência mais rápida, um WhatsApp. Imagina que você manda o WhatsApp, o universo te responde, tô aqui, né? Essa rapidez nas respostas é muito importante, é essencial que você esteja, primeiro, já entregando o vídeo aqui em 1 minuto, né? Porque a gente é assim, momento de presença, estado de presença. Se você não está se observando, se você não está se percebendo, querida, como você vai perceber se o universo está trabalhando a seu favor ou não? Você nem vai ver, né? Se você estiver preocupado com a vida do vizinho, com não sei o que, com a família, com o boy, com o Instagram, com dinheiro, com boletos. Não que a gente não vá se preocupar com isso, porque, né, as coisas têm prazos, eu sei. Mas, se você tá muito focada no externo, no fora, que horas que você vai ficar olhando pra você? Que horas que você vai olhar para aquilo que você quer, para como você tá se sentindo, para aquilo que você tá pensando e, consequentemente, perceber o que tá sendo refletido. Então, o universo conversa com a gente. O universo não vai chegar, claro, tem pessoas que veem coisas e tal. Vamos falar de um ser humano normal, né? É muito difícil com que venha ali um espírito, um guia, seja lá o que você acredite, pare na sua frente e fale, ó, fulano, então, a resposta que você pediu é assim, assim, assado, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? De bate, pronto. Não existe. O universo conversa com a gente por mensagens subliminares. O universo conversa com a gente, de fato, como se fosse por arquétipos. Então, números, alguém que te fala alguma coisa muito específica, um vídeo muito específico que aparece ali logo que você pensou. Só que para isso acontecer, você precisa estar o quê? Atenta, não é? E quem tá atento hoje em dia? Rolando ali infinitamente horas no Reels e no TikTok? Pois é. Inclusive, eu não vou falar que eu tenho certeza, né? Porque não tem como eu conversar lá com o tio Mark, né? Enfim, com a galerinha, né? O cara, quem criou o TikTok, eu não sei lá, o China. E ter essa informação. Mas, a minha percepção, né? Me passa que as redes sociais, até o YouTube, tá? Mas as redes sociais, em sua essência, é pra pessoa perder tempo. É pra pessoa ficar, eu até me arrepio de falar isso. A pessoa ficar passando o externo, né? Então, concentrada no externo, vendo coisas, experimentando coisas, lembra, tudo pra fora e cada vez menos ficando com o interno, cada vez menos conseguindo ali fechar o seu bendito olho. Nem que seja 3 puxão de ar, minha filha. 10 segundos. E fazer isso durante o dia. As pessoas não fazem. As pessoas não percebem que estão respirando. As pessoas não percebem que estão vivas. Elas só estão fazendo no automático, igual uma louca, né? Igual doido. Aí, por coincidência, ou não, porque não existe, não é mesmo? Nunca vimos tantos diagnósticos, super diagnósticos, né? Hiper diagnósticos, porque 99,9999% das pessoas não teriam esse diagnóstico se fizessem o básico, que é sono, alimentação adequada, exercício físico e o mínimo possível de redes. Se você fazer com que a pessoa tenha essas 4 coisas muito bem trabalhadas, não tem mais ansiedade, não tem mais TDAH, não tem mais hiper não sei o que cada hora eu invento uma coisa, né? Não tem mais, gente, tá? Não tem mais. Por quê? Esse hiperfoco, essa hipervigilância, essa hiperinformação de dopamina infinita, cara, 4 segundos liberar dopamina, imagina como que eu vou ler um livro que vai demorar pelo menos uma semana pra terminar. Não dá pra concorrer, entende? Não dá. Fisiologicamente é impossível de concorrer, né? Com esses estímulos externos. Então, a cada vez mais a gente tem estímulos externos que fazem a gente ficar cada vez mais focada no fora e cada vez menos focada no dentro. E aí eu deixo a pergunta, se para eu perceber o universo, para eu perceber como Deus conversa comigo, eu falo universo, gente, mas é Deus, cada um fala o teu nome, tá? É forma de falar, mas estamos falando da mesma coisa, né? Para eu receber sinais da espiritualidade, seja lá como você fale, como que eu vou perceber isso? Se para perceber eu preciso estar percebendo eu. E como que eu vou perceber eu se eu tô
a todo instante focada nas coisas fora de mim e não dentro de mim. E aqui a gente vê um ponto, né, da grande pegadinha da Matrix, e cada vez mais, que é cada vez deixar as pessoas menos focadas nelas mesmas. E aqui eu me sinto, tem até, eu acho que, não sei se dá pra pôr aí no vídeo, mas tem até o filme lá do Procurando Nemo, eu não lembro se era a Dora, se era o Nemo, tipo, nadando contra a maré, que fica assim, vamos, e um negócio tudo arrastando, e eles tipo, cara, é difícil concorrer, entendeu? Como que você vai concorrer com todo o sistema que é baseado em externo, veja o outro, faça, produza, etc. Não que a gente não tenha que fazer isso, a gente tem pra viver aqui, nesse caralho, mas... E aí vem a Thalia aqui, olha, então você tem que olhar pra dentro, olha, você tem que fechar os olhos e se perceber. Chega a ser cômico, né? Mas enfim, indo contra a maré, literalmente, né? Indo contra a maré. E aí, eu só vou perceber sinais do universo se eu estou em estado de presença. Como é que a gente faz o estado de presença? Justamente isso, se percebendo, se observando. E hoje em dia, vocês sabem muito bem disso, que todo o sistema, né, toda a realidade, ela é basicamente construída para que a gente não veja quem a gente é, para que a gente não fique focado na gente, para que a gente não perceba a gente de fato. E aí eu deixo a pergunta para você. Se, pra gente perceber como estamos nos sentindo, o que a gente tá criando, o que tá sendo refletido a nosso exterior, nada mais é do que um reflexo do nosso interno, como que eu vou perceber isso se eu sempre estou focada no externo, nas coisas, nos problemas, boleto, etc. Cara, não dá, não dá. Então você só vai conseguir perceber como funciona essa dinâmica, né, de o que está sendo refletido, de como, né, Deus, o universo, sei lá o que você fale aí, mas vai falar com você. Só vai acontecer de fato quando você mirar pra dentro, né? Então, eu vejo muito isso diariamente, todo santo dia, de diversas alunas que, nossa, Thalia, eu tô há 5 anos em terapia, tô 5 anos tomando remédio e, cara, eu continuo me sentindo ansiosa. E aí, uma semana, nunca mais tem essa sensação de ansiedade, né? Passa 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu tenho até um vídeo onde tem uma aluna minha que fala assim: eu não sei mais qual é a sensação de ter ansiedade. De tanto tempo faz que eu não sinto. E ela tinha crise toda semana. Por quê? Autoobservação, autopercepção. Mas não é do interesse do sistema, não é do interesse da Matrix que você tenha autopercepção. Por quê? Porque aí não vem de remedinho, né? Porque aí não faz com que você fique refém ali de terapia de 1, 2, 3, 5 anos. Olha só que coisa, gente, o buraco é muito mais embaixo, né? O sistema é sujo demais. Então, o que a gente tá fazendo aqui é literalmente indo contra a maré. Agora, como eu percebo as informações? Como eu percebo se eu estou no caminho certo? Como eu percebo se de fato o que eu tô fazendo tá me levando para onde eu quero? Como eu percebo que o que, né, Deus, universo, espiritualidade acha disso que eu tô fazendo? Quer um sinal? Como eu percebo isso? Querida, você só vai perceber estando focada em você. Você só vai perceber se você estiver muito concentrada na sua intenção, naquilo que você está pensando, e estar atenta no externo, mas não de hiperfoco, de querer ali ficar perdendo tempo, mas de observar. Você se torna literalmente uma observadora, né? De você, das coisas. Você para de dar significado, você simplesmente observa. E se você fizer isso, pode ter certeza que a sua relação com Deus nunca mais vai ser a mesma, porque você vai estar observando as coisas. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que acontece muito comigo é a questão de número, né? Então, cara, é diário isso. É desde a hora que eu acordo, né? Então, tem dia que eu acordo tipo 5 e 5, 6 e 6. Eu falo, tantas horas pra acordar, vai acordar exatamente a mesma hora. Falo, ok, é um sinal pra eu levantar. Então, a gente meio que fica doido, né? De achar que tudo é sinal. E realmente tudo é sinal. Porque a realidade nada mais é do que um reflexo de quem nós somos. Se eu estou percebendo os sinais, se eu estou observando os sinais, cara, eu vou perceber se estão comunicando comigo ou não, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é perguntar, né? Eu faço perguntas, então, Deus, universo, então eu falo assim, universo, como que eu posso, né? Então, pergunta, sugestionando. Como que eu posso atrair, exemplo, tá? Como eu posso atrair mais alunas pro Onyx? Inclusive, se a senhora não sabe o que é o Onyx, aqui na descrição está, né? Para você participar e aprender a fazer isso de uma forma muito mais direcionada, na prática, né? Com passo a passo, como você alterar a sua realidade e começar a atrair coisas diferentes para você, né? Magnetizar coisas diferentes. Porque nós estamos atraindo e magnetizando a todo instante. Só que você precisa saber quem você é, pra saber o que você tá atraindo. E se você não gosta do que você tá atraindo, você tem que mudar quem tu é. A matemática é muito simples, né?
Então vamos lá, como que eu posso atrair mais pessoas pro Onyx, né? Será que eu tô fazendo certo? E aí, cara, é batata, tipo, é bizarro explicar isso, tá? Mas acontece. Vem um vídeo muito específico e não é nem falando de Onyx, nem nada disso, mas é mais no sentido de, por exemplo, como que eu posso não sei o quê? Aí vem um vídeo. Se você quer atrair mais não sei o quê, faça isso. Você sabia que as pessoas querem saber como conseguir os desejos? Tipo assim, aparece coisas muito específicas que não apareceria normalmente. Por quê? Porque eu perguntei, né? Teve uma vez que foi muito bizarro. Eu tava pra identificar qual que era a causa da dermatite, né? Então, ela está oscilando demais. Dá pra ver aqui, né? Que tá vermelho. Cara, ela vem e volta. E essa é a última coisa que eu tenho pra curar. Porque asma eu já curei, bronquite, rinite, sinusite, gastrite, que eu tive durante muitos anos na vida. Eu me lesionei no ano retrasado. Tive uma lesão na região do quadril do posterior que não tinha cura, né? Esqueci o nome do negócio. Tinha feito ressonância e não tinha jeito. Aí eu fiz meus trabalhos mentais, né? Apliquei minha técnica, a Seven Energy e tal, reprogramei. Repeti a ressonância, não fiz fisioterapia, repeti a ressonância e tinha assumido a lesão. Aí o médico falou, nossa, eu não consigo explicar o que aconteceu. Se você acredita em Deus, agradeça a Ele porque isso foi um milagre, né? E eu falei, ok, muito obrigada, eu acredito mesmo e eu sei que aconteceu, né? Entre outras coisas. Aí eu tô querendo descobrir essa bendita aqui, que em breve eu vou descobrir. E, na verdade, eu já descobri. Agora ela tá oscilando demais, porque eu tô realmente fazendo um teste, né? Mas eu tenho certeza que em breve isso aqui vai zerar, assim como curei outras coisas. E aí, eu sei que um dos gatilhos da pele é a exposição. E aí você vai rir e vai falar, mas tá, você tá fazendo o que aqui? Pois é, querida, você vê como é difícil essa pele ficar boa? Porque a minha pele ataca principalmente quando eu me sinto exposta. Quando eu sinto que as pessoas estão, como eu vou explicar isso, né? Me vendo. Então, quando eu sinto que eu estou sendo olhada e vista, exposta, né? Quando alguém tá, enfim, essa sensação de exposição, né? A minha pele coça. Só de falar, ela tá de coçar. E aí, a alergia vem. E aí você me pergunta, mas Thali, na internet, querida, Deus conversa com nós de uns jeitos, né? Bota umas vantagens na gente que a gente também não se explica. Mas, desde quando eu comecei, ela tinha melhorado e tal, mas nos últimos tempos, principalmente nessas 2 últimas semanas, eu tive 2 vídeos que viralizaram. Um vídeo que bateu 1,5 milhão e contando, eu acho que vai ter mais. E um outro que, sei lá, em 3 dias bateu 100 mil. Isso não é normal, tá? O meu normal ali, 2.000 visualizações, 10 pra mim já era muito, né? Então, quando passa muito de 10, tipo, eu já fico... Aí falei, cara, e comentário? Aí vem comentário, né, gente? Vamos lá, internet. Vem comentário de tudo qualquer jeito, né? Enfim. E aí minha pele começou a dar crise. E eu falei, cara, o que é isso? Aí eu pensei, será que é? E, detalhe, dias antes eu estava perguntando, será que um dos gatilhos da minha pele é exposição? Universo. Eu poderia ter pedido outro jeito, né? Universo, me dá um sinal. Pá! 1 milhão no vídeo. E minha pele vai e volta. Já entendi que é isso. Então, isso é um sinal, né? Da questão da pele. E poderia ser entre inúmeros outros, né? Datas. Ah, é pra eu fazer isso tal data. E aí vem um vídeo, tipo, eu sonho com um número. É bizarro. Eu sonho com um número. Alguém vem e fala alguma coisa. Então, como eu percebo isso? Só vou perceber se eu estou observando. Eu preciso me perguntar coisas, perguntar pro universo e estar atenta para perceber os sinais. Se eu faço isso, se eu estou me observando, se eu estou atenta para observar sinais, senhora, não existe a possibilidade do universo não conversar com você, porque ele tá conversando com você nesse exato momento. Inclusive, esse vídeo é uma forma do universo conversar com você, porque eu nem ia falar sobre esse tema e veio assim, fala sobre isso, tá bom. Então, seguindo aqui, né? Então, nós, quando estamos conectadas, de fato, com a espiritualidade, e o que é estar conectada? Cara, vocês são melhores amigos. Vamos. Cara, vocês andam juntos. Você pergunta, ele te responde. Thali, quanto tempo demora? Às vezes no mesmo dia. Às vezes é instantâneo, às vezes demora 1 dia, às vezes demora 2 dias. É a questão de você se perceber. Hoje é terça, no domingo eu tava pesquisando um carro nos Estados Unidos, valores de carro nos Estados Unidos, porque eu estou, né, co-criando que um dia, essa é a minha grande meta, e eu falo isso, né, dentro do Onyx, a minha grande meta de vida. Tem outras metas, mas assim, eu estou caminhando pra lá, né, que é ir morar na Flórida. Eu quero morar em Miami,
Eu gosto muito de lá, não sei porquê, mas tem outros lugares, mas eu gosto de Miami. Eu quero morar lá, eu vou morar lá. Só que aquilo é ser pra ter. Como eu vou ser no Brasil, é bem difícil porque a realidade é bem distante, né? É só ir na rua que você vê que é bem diferente. Mas eu consigo ver preços, né? Quanto custa um carro, quanto custa uma casa, quanto custa, etc. E aí eu tava pesquisando preços de carros pra saber, qual carro eu vou ter. Enfim, visualizando, né? E aí eu vi um carro que era um carro roxo. Nossa, parecia era um Audi Q5 roxo. Eu falei, nossa, eu nem sou muito fã de roxo, mas assim, aquele carro me chamou a atenção. Eu falei, nossa, será que esse é um sinal? Eu pensei, nossa, universo, será que eu vou ver um carro desse aqui no Brasil desse jeito? Porque eu nunca vi dessa cor, né? Nesse formato e tal. A cor era um roxo meio metalizado, meio translúcido, muito diferente. Domingo, hoje é terça-feira. Ou seja, passou segunda. Hoje, eu estava indo pra academia de manhãzinha, 9 horas da manhã. Fui entrar no estacionamento, tinha um carro da mesma cor. Não era um Q5, era um BYD. Só que, cara, o formato do carro era muito parecido. Eu olhei rápido, eu olhei até me deu nossa, eu vi esse carro domingo, tipo... só que era um Audi, né? E ali era um BYD. Mas o formato do carro, olhando rápido, era muito igual, muito igual. E eu falei, meu Deus, qual que é a chance que de 2 dias depois eu ver o mesmo carro que eu vi na internet? Tali, o que isso tem a ver com o universo conversar com você? Tem a ver, querida, que eu vi aquele carro e eu pensei, meu Deus, será que existe no Brasil essa cor? Que era uma cor muito diferente, né? E 2 dias depois, plim, a cor ali materializada pra mim. É uma coisa besta? É uma coisa besta. Mas eu pedi. E se eu não tivesse percebido que eu pedi a informação de será que existe? Foi uma pergunta. E aí o universo vem, plim, tá, ó, existe sim, querida, aí, ó, do seu lado. Aonde você estaciona, inclusive, né? Então, é bizarro. Mas como que eu percebi que eu fiz essa pergunta domingo? Porque eu estou me observando. Eu não estou tão focada no externo e eu sigo praticando isso todos os dias para cada vez menos eu estar focada no externo e cada vez mais estar focada em mim. Por quê? O que eu tenho sobre o meu controle? O restante eu não tenho. Então, para eu mudar o externo, eu preciso mudar e concentrar minha energia no interno. E para isso eu preciso me comunicar com o universo para saber se minha energia tá boa, se não tá, se eu tô no caminho certo, se eu não tô. Enfim, essa troca de informações com o externo. Mas para isso vem antes pro interno, né? Do interno pro externo. E aí, um dia, tem coisa que acontece no mesmo dia, igual eu falei, eu tenho várias histórias aqui de que acontece no mesmo dia, né? Materializações. Então, a todo instante, o universo tá querendo conversar com você. A pergunta é, será que você está atento o suficiente para perceber e ouvir as informações dele? Será que você realmente está atenta para perceber e observar quando é que Deus está querendo falar com você? Observe isso, senhora, porque às vezes você está pedindo sinal, e o universo está quase jogando um balde na tua cara, porque você não vê. Porque tá muito focado no externo, não tá focado em você, consequentemente você não observa as coisas, tá? Então, cara, esse vídeo ficou muito bom, né? Eu gostei de falar, eu adoro falar disso. Mas, enfim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, né? Ativar o sininho falando no começo do vídeo. Me seguir lá na rede vizinha, @TaliMalavase, lá no meu Instagram. Eu sou bem ativa, posto todo santo dia, né? E eu quero conhecer você que veio do YouTube. Manda lá uma mensagem, Thali, vim do YouTube. Eu vou adorar falar com você, tá bom? Então por hoje é isso. Coloca aqui nos comentários qual o maior insight que você teve. Faz sentido pra você? Isso acontece com você? Você é a pessoa que tá focada muito no externo e esquece do interno, querido? Pois é, tira aí uns 5 minutinhos por dia para fazer uma reunião com você, se perceber, se observar, sentir, né, olhar para você. E eu tenho certeza que fazendo isso, querida, sua comunicação com o universo, a sua forma de lidar com as informações, né, do todo, nunca mais vai ser do mesmo jeito, né? Tem uma frase que eu ouvi da Débora Bica, que eu gosto muito, que é: tudo que existe no universo, principalmente as pessoas, são motoboys e motogirls do universo. Ou seja, todo mundo, de alguma forma, está trazendo um pedido nosso. Seja uma intenção, seja de fato um desejo, né? Algo que a gente perguntou. Então a gente precisa observar o que está sendo apresentado, porque a todo instante está sendo apresentado coisas. Só que a gente precisa estar no estado de observador para perceber essa comunicação aí, que é sutil e é informacional, né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.